E lá no reino do céu, meus irmãos, o nosso Pai estava aqui. O nosso Messias, como sempre, à direita do Pai. Não, muitos falam que são um, mas são dois. Mas isso eu vou falar para vocês depois. E aí estava o nosso Pai, o Messias e os nossos outros dois irmãos, tudo ali do lado do Pai e do Messias. Aí os nossos dois irmãos começaram a conversar entre eles e falaram para o Messias: o que é isso que está acontecendo lá embaixo? Eles estão começando a se inflamar um com o outro. E aí, meus irmãos, o nosso Pai levanta a mão. O reino do céu fica em silêncio, meus irmãos. E aí o nosso Pai diz: vocês não viram nada ainda. Vejam o que vai vir. É pior do que vocês imaginam. Quando o nosso Pai levanta a mão e diz: meus irmãos, é porque o negócio é grave. Então o nosso Pai levantou a mão e falou assim, e todos no reino do céu ficou em silêncio vendo aquilo. Nosso Messias do lado do nosso Pai, os nossos outros dois irmãos também. E nosso Pai levantou a mão e falou: vejam, o pior ainda está por vir. E aí, voltando para a terra, onde eles estavam comemorando, Satanás pegando aquele anjo com força, se esfregando, só que eles não tinham órgão sexual. Mas sabe como que é, né, meus irmãos? A imaginação desses anjos foi longe, bem longe. E vocês vão saber hoje que tudo que está aí veio de lá. E para vocês entenderem que isso que eu estou contando para vocês, eu sei o que eu estou falando. Não se esqueça, é uma história maquiada. Para os irmãos que já morreram e nasceram de novo, já vai entender bem rápido. Então, meus irmãos, esse anjo começou a se esfregar em Israel. Foi um pega-pega, meus irmãos, um pega-pega mesmo. E ali, todos os anjos vendo aquilo também começaram a se inflamar. E um começou a pegar o outro. E aí, meus irmãos, Satanás olhou para esse anjo e disse o nome dele. Vocês vão saber dele agora. Muitos irmãos já sabem o nome dele. Mesmo espírito. Eu dei um tempo, os irmãos veio, os irmãos chegaram. Muitos irmãos chegaram e eu fiquei feliz com isso. Os irmãos já sabem. Então já deu para perceber que nós e o Pai, meus irmãos, somos um. Mesmo espírito. Mas voltando ao assunto. Não se assustem não, meus irmãos. O pior está por vir. O pior está por vir. São mais de 20 vídeos. Relaxem. Porque o pior está por vir. E se está faltando assunto para fazer hangout nessa internet, para falar nessa internet, agora não vai faltar mais, que o povo vai enlouquecer com isso. Olá, meus irmãos, aqui é o irmão Erídio. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos aí. Meus irmãos, estou passando aqui para lembrar os irmãos que o irmão Robert falou que agora está na mão da besta. Começou 2025, a grande tribulação pode começar a qualquer momento. Então por isso que estamos aqui mostrando para os irmãos que tá certo que muitos irmãos aí ao longo do tempo vêm na caminhada, mas é agora que a gente tem que fazer vídeo, meus irmãos, fazer as coisas e anunciar a verdade aí, panfletar o trabalho que os irmãos fazem aí, né? Porque falta muito pouco, meus irmãos, está na mão dele agora. A grande tribulação pode começar a qualquer momento. Então, é aquela velha palavra, né? Aqueles que estão sujos, suje-se mais, e aqueles que estão limpos, limpe-se mais, né? E a gente fica feliz por estar participando nesta última hora aí do plano de resgate do nosso Pai. Isso é muito bom. E é isso aí, meus irmãos. Passei para dizer que vamos, firme e forte em frente, avante sempre, na verdade até o fim, que falta muito pouco tempo, meus irmãos. É isso aí, tamo junto sempre. Tá, você viu que tá meio fraco, né? Os irmãos não estão conseguindo mais fazer vídeos, estão meio fracos, porque não tem mais assunto, mas agora, como sempre, eu joguei mais fogo na lenha, lenha na fogueira, mais lenha para pegar fogo o negócio. Então vamos lá, meus irmãos, vamos que não pode parar. Então, meus irmãos, Israel, Satanás, começou a pegar aquele anjo com força. Começou a pegar aquele anjo com força, meus irmãos. E aquele anjo começou a ficar mole na mão de Satanás. Como se fosse uma verdadeira mulher. Lembra o Apocalipse? O marido, a mulher e a filha? Vocês vão começar a entender agora.
Então, Satanás, Israel, pegou esse anjo com força. E eles começaram, meus irmãos, sabe, começaram a pegar fogo entre eles, sabe, inflamar. Eles começaram a se inflamar entre eles. E aí Satanás diz o nome dele. Vocês vão saber agora. O nome dele, meus irmãos, é Azazel, a deusa ou Deus de Israel, do deserto. O nome dele, meus irmãos, é Azazel. Então, meus irmãos, quando Israel olhou para Azazel e falou assim: olha, Azazel, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Meus irmãos, Azazel gostou. Azazel gostou, meus irmãos. Ele gostou. Então Israel pegou ele com força. E eles começaram a se inflamar. E todos os outros anjos em volta vendo aquilo, o bicho começou a pegar. E ali nasce, meus irmãos, a primeira festa, que vocês conhecem como Carnaval, ou a festa da carne. Foi lá que começou tudo isso, meus irmãos. Ah, vocês não estão entendendo ainda? Tem dúvida? Calma! Lembra que o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, o pior está por vir? Quando eu disse que o nosso pai, o Messias, e nossos dois irmãos lá em cima, todos os anjos, nosso pai, nossos dois irmãos começou a conversar e conversou com o Messias. Aí o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, calma que o pior está por vir. Segure, meus irmãos, vocês vão começar a entender tudo agora. O que estava em oculto ia ser revelado nos últimos dias. Naquela época o povo não ia suportar, mas agora vocês conseguem. Porque vocês já estão vendo a safadeza aí, as televisões já estão preparando um caminho para eles, já estão preparando tudo para eles. Então, meus irmãos, Satanás pegou Azazel com força e disse para Azazel, Azazel, você vai ser minha fêmea, você vai ser minha Eva. E Azazel falou, só se for agora. As frases que foi usada lá, é usada até hoje. E aí começou uma festa, meus irmãos. Os anjos caídos começaram a se inflamar um com o outro. O primeiro, Azazel e Satanás. O primeiro anjo caído que deixou de ser homem e virou metade homem e metade mulher. Ele foi o primeiro, Azazel foi o primeiro. E dali, meus irmãos, começou a se inflamar. Satanás, Israel e Azazel começaram a